John Owen, contra o arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Apresentação. A relação do homem com seu Criador tem chamado a atenção de mentes sinceras e atenciosas desde os dias do patriarca de Uz até as mais recentes controvérsias dos tempos modernos. A entrada do pecado no mundo complicou grandemente essa relação, a ponto de fazer com que ela, considerada em vários atributos, envolva alguns dos problemas mais difíceis com que o intelecto humano já tentou lidar. À medida em que o próprio intelecto foi enfraquecido e obscurecido pela corrupção de nossa natureza, nos tornamos menos capazes de penetrar nos mistérios profundos do dever e do destino humanos. O homem peca agora como essencialmente afetado com a mácula do pecado original e envolvido nas responsabilidades do primeiro pecador, ou ele peca totalmente por sua conta e por seu próprio ato livre, sem qualquer relação com Adão, exceto a que se obtém através do exemplo por um lado e da imitação por outro? Se supuséssemos um plano da graça salvífica, nesse caso, a graça seria simplesmente um auxílio divino e externo para a vontade do homem, a qual já age livremente na direção do que é bom e assim estabelece uma reivindicação meritória para com Deus no que diz respeito a tais auxílios, ou a graça seria uma influência sobrenatural que cria no homem a própria liberdade para que ele possa querer fazer o que é bom? E se admitirmos o último ponto de vista da graça divina como concedida pela soberania de Deus e, portanto, de acordo com um propósito divino, ela pode ser conciliada com a responsabilidade humana? Essas são perguntas que produziram o intenso confronto de inteligência perspicaz e conflitante entre Pelágio e Agostinho. Em meados do século IX, essas questões assumiram novamente proeminência notável na história da especulação teológica. Godescalco, um monge de Orbé, distinguiu-se por sua defesa das doutrinas de Agostinho. Ele insistiu principalmente na doutrina da predestinação e a controvérsia em suas mãos assumiu uma característica específica, a saber, que não apenas a aplicação da influência graciosa, mas a aplicação da expiação foi defendida como estando sob o limite e governo da soberania e propósito divinos. Não que a esse respeito ele estivesse em desacordo com Agostinho, mas essa questão parece ter sido debatida especial e formalmente nas discussões daquela época. Sua visão da predestinação abraçou um elemento que pode ser considerado um desenvolvimento da doutrina agostiniana, pois, de acordo com ele, a predestinação era dupla, compreendendo a punição dos reprovados, bem como a salvação dos eleitos. Contudo, enquanto sustentou a predestinação dos homens para o castigo do seu pecado, estava longe de sustentar, como seus adversários alegaram, que eles eram predestinados para a prática do pecado. O caso de Godescalco levou um concílio a entrar em conflito com outro. O próprio Godescalco pereceu na prisão, o que serviu como antecipação audaciosa dos direitos de julgamento privado e livre investigação em meio a uma época de trevas. O próximo renascimento da mesma controvérsia em substância, embora sob certas modificações, ocorreu após a Reforma. É notável que nesse período a discussão sobre essas questões de peso surgiu quase simultaneamente em 3 diferentes partes da Europa e em 3 escolas de teologia, entre as quais havia uma grande diversidade. Os grilhões da ignorância medieval foram despedaçados pela inteligência de uma Europa despertada, e se excetuarmos a controvérsia entre o protestantismo e o papado, sobre que a Reforma articulou-se, nenhum ponto poderia mais naturalmente ocupar a mente na infância de sua liberdade do que a compatibilidade do propósito divino
com a responsabilidade humana, de cuja solução a natureza da redenção parecia depender e em torno da qual a especulação humana em todas as eras girou devido ao encanto do próprio mistério que ela trazia consigo. Quando um interdito ainda se encontrava sob investigação teológicas, tomistas e escotistas discutiram em sua forma metafísica e sob uma nuvem de sutilezas escolásticas para que o zelo de uma igreja dominante não fosse despertado. Mas agora, quando uma medida de liberdade intelectual foi adquirida e a disputa entre o livre-arbítrio de um lado e a graça eficaz por outro envolveu uma questão prática entre Roma e Genebra, esse assunto recebeu um tratamento quase exclusivamente teológico. Em primeiro lugar, talvez, quanto à ordem do tempo, essa discussão foi reavivada na Polônia e em conexão com as heresias de Fausto Socino. A divindade de Cristo, a natureza da expiação e a corrupção da natureza humana são doutrinas essencialmente ligadas entre si. É porque Cristo é divino que uma satisfação adequada foi realizada através de seus sofrimentos para as reivindicações da justiça divina. E tal expiação é indispensável para a nossa salvação, posto que o homem não tem poder para alcançar a salvação por qualquer mérito próprio, pois está morto no pecado. A negação da depravação total de nossa natureza parece ser essencial para o sistema unitariano, de forma que há um terreno comum entre os sistemas de Pelágio e de Socino. Não é espantoso que essa medida de identidade desenvolva consequências que afetam a doutrina dos propósitos divinos e da predestinação, embora esteja além dos nossos limites rastrear tanto a evolução necessária ou histórica dessas consequências. Spanheim, em sua obra Elenchus Controversiarum, Lista de Controvérsias, página 237, atribui a origem da controvérsia arminiana na Holanda a certos emissários como Ostoródios e Voidovius, enviados pelos socinianos poloneses para os Países Baixos, com o objetivo de propagar os princípios de sua seita. Seus princípios quanto à trindade e à expiação não firmaram nenhuma raiz nesses países. Porém, Spanheim afirma que aconteceu o contrário com relação a determinadas opiniões de Socino, que defendia os ensinamentos de Pelágio quanto à predestinação, ao livre-arbítrio e ao fundamento da justificação diante de Deus. Por volta do mesmo período, a Igreja de Roma foi abalada até os alicerces pela mesma controvérsia. Os jesuítas sempre tiveram inclinações pelagianas e no Concílio de Trento a influência deles foi triunfante e tanto quanto seus decretos estereotiparam o credo romanista, selaram o destino da autoridade decadente de Agostinho. Luís de Molina, em 1588, fez uma tentativa em suas palestras sobre a concórdia entre a graça e livre-arbítrio de unir as teorias conflitantes. Os jesuítas consideraram a sua tentativa um grande favor. Uma longa controvérsia surgiu, na qual o molinismo, que por um lado era visto como um desvio e por outro como compromisso com os princípios fundamentais do sistema agostiniano, foi efetivamente atacado pela piedade de Jansenius, a erudição de Arnaud e o gênio de Pascal, até que a bula Unigenitus garantiu um triunfo permanente para o jesuitismo pela condenação autoritária das doutrinas de Agostinho, como declarado na coleção de excertos de seus escritos que Jansenius publicou sob o título Augustinus. Mas foi na Holanda que a controvérsia sobre essa questão surgiu de forma a exercer a principal influência sobre a teologia britânica e a reduzir as questões em causa à forma em que são discutidas por Owen na presente obra Display of Arminianism.
Com a morte de um eminente teólogo chamado Junius, Armínio foi chamado para a cadeira vaga na Universidade de Leiden. Francisco Gomaro, que era professor da mesma universidade e membro do presbitério de Amsterdã, se opôs à nomeação de Armínio, alegando que ele sustentava princípios errôneos. Porém, ao dar uma garantia de que ele não ensinaria nada que estivesse em desacordo com a confissão e o catecismo belga, Armínio foi autorizado a assumir seu ofício como professor em 1603. Gomaro e ele entraram novamente em uma disputa sobre o assunto da predestinação, o que originou problemas e controvérsias que se prolongaram na Igreja da Holanda. Gomaro e seu partido foram apoiados pela maioria do clero na Igreja. Armínio dependia do apoio político do Estado. Gomaro procurou um sínodo nacional para se pronunciar sobre a polêmica corrente. Armínio, obtendo a atenção do Estado, planejou impedi-lo. Cenas tempestuosas se seguiram, entre as quais Armínio morreu e Episcópios se tornou o líder dos remonstrantes, como seus seguidores foram chamados, por causa de um protesto que apresentaram em 1610 aos estados da Holanda e da Frísia Ocidental. Os remonstrantes recrutaram soldados para defender a sua causa, e as províncias ressoavam com os preparativos militares. Enfim, aproveitando a confusão, Maurício, o líder da Casa de Orange, por uma série de movimentos ousados e irresponsáveis, apoderou-se do governo dos estados. Em deferência a Gomaro e a seu partido, ele convocou um sínodo geral em 13 de novembro de 1618. As doutrinas de Armínio foram condenadas e 5 artigos foram elaborados e publicados como o julgamento do sínodo sobre os pontos em disputa. O primeiro afirma a eleição pela graça, em oposição à eleição com base em alguma virtude prevista. No segundo, é declarado que Deus desejou que Cristo resgatasse eficazmente todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram escolhidos para a salvação. O terceiro e o quarto se referem à impotência moral do homem e à obra do Espírito na conversão. E o quinto afirma a doutrina da perseverança dos santos. A Igreja da França aderiu a esses artigos e o colocou entre os seus próprios padrões. A Igreja de Genebra, muito cordialmente, consentiu com eles. 4 deputados ingleses, os doutores Carleton, Hall, Davenant e Ward, juntamente com o doutor Balkankilhal, da Escócia, por ordem de Tiago VI, dirigiram-se para a Holanda e tomaram o seu lugar no Sínodo de Dort, de acordo com um pedido da Igreja holandesa que esperava ser favorecida com a contribuição e auxílio de alguns delegados das igrejas britânicas. Os trabalhos do Sínodo de Dort contaram com a sanção desses teólogos britânicos. Sem dúvida, pode ser considerado que os 39 artigos da Igreja da Inglaterra não eram arminianos, mas devido à elevação de William Laud à sé da Cantuária, o arminianismo despontou fortemente em seu âmbito. Foi emitida uma proibição real contra toda a discussão dos pontos controvertidos a partir do púlpito. Todos os ofícios eclesiásticos à disposição da coroa foram concedidos àqueles que se inclinassem às perspectivas arminianas. O fato de nossa Igreja, diz Owen no prefácio ao leitor encontrado no tratado a seguir, ter ultimamente transferido seu governo para as mãos de homens contaminados com esse veneno, o arminianismo, ou tê-los apoiado como poderosos argumentos de louvor e promoção, os levou a prevalecerem rapidamente, lançando a pobre verdade sem defesa para um canto. Não seria, no entanto, justo nem correto se a declaração desses fatos deixasse a impressão de que o arminianismo progrediu apenas com a ajuda do favor e prelatício reais
pois foi abraçado e apoiado por alguns autores aos quais nenhuma motivação torpe pôde ser imputada, e a causa nunca encontrou um advogado mais competente que John Goodwin, que viveu de 1594 a 1665, cujo nome, por suas publicações contra o interesse real, foi associado ao de John Milton nos procedimentos legais instituídos contra ambos durante a Restauração. Nesse contexto, Owen sentiu que era seu dever se opor às inovações na doutrina recebida pela Igreja da Inglaterra, pela publicação de uma obra em que os pontos de vista dos arminianos envolvidos em todos os principais temas da controvérsia fossem expostos, com a exceção de 3 pontos relativos à graça universal, à justificação e à perseverança dos santos. Ele fundamenta suas afirmações sobre os princípios arminianos com numerosas citações das obras dos remonstrantes holandeses e as contrasta no fim de cada capítulo com passagens das Escrituras. Alguns podem alegar que a sentença de algum autor, separada do contexto, pode dar a entender um significado que seja essencialmente modificado por Owen. Porém, algumas dessas citações são acomodadas por Owen de tal forma a apresentar uma declaração completa de uma opinião particular, em vez de aparecer de forma parentética e incidental em que se apresentam nas obras originais como meras porções de uma sentença. Não sentimos necessidade de interferir com elas nessa forma, pois até onde podemos julgar, nosso autor evoca integridade perfeita em todas as citações a que recorre, e as pequenas alterações feitas ocasionalmente nelas nunca forçam algo desonesto ou distorcido sobre os pontos de vista dos autores de quem as passagens são selecionadas. Pode-se questionar se Owen distingue suficientemente a doutrina de Armínio do pleno desenvolvimento que o seu sistema, após sua morte, recebeu nas mãos de seus seguidores. Às vezes, por outro lado, as opiniões que possuem as características distintivas do pelagianismo são confundidas com o arminianismo estritamente chamado. Nosso autor, talvez, pode ser justificado pelo fato de que era o seu objetivo exibir o arminianismo comum de seus dias, e suas citações parecem provar que sua exposição não estava muito longe da verdade, embora, a partir do refinamento da distinção moderna, em alguns pontos, muitos arminianos dificilmente subscreveriam algumas das afirmações como uma representação correta do seu credo, e um autor calvinista está sob tentação óbvia de recorrer a posições arminianas que ele possa considerar como as consequências legítimas da extravagância da teoria pelagiana. O estilo é simples e polido, e, ocasionalmente, vemos algum grau de floreio e gracejo, como quando ele introduz a questão do livre-arbítrio no capítulo 12, o que é raro em Owen, que preferia rejeitar a elegância literária erudita. Alguém poderia desejar que ele tivesse ficado acima do vício da época em tais discussões e tivesse manifestado menos aspereza de temperamento e de linguagem ao refutar os pontos de vista que ele combate nesta obra. Essa foi a primeira publicação de Owen, 1642, e imediatamente o tornou notável. Ele foi nomeado reitor em Fordham, Essex, pelo Comitê pela Religião a quem a obra é dedicada. William Henry Goode, editor das obras de John Owen.